Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos felizes por estar na casa do Senhor essa noite. E hoje eu quero conversar com os irmãos sobre um dos fatos que, nesses últimos dias, tem me chamado bastante atenção. A gente lê a Bíblia todo ano. Todo ano tem a leitura bíblica anual. E é engraçado, um dia, o Ivan, conversando comigo, o marido da Érica, ele disse, mas eu nunca tinha notado esse versículo. Mas que a gente vai e volta, a palavra do Senhor se renova de tal forma. E eu estava meditando na palavra do Senhor sobre a vida de um grande líder. Eu gosto muito de estudar, à luz da palavra de Deus, liderança, e aprender com os homens de Deus. E me refiro essa noite a Saul. A Saul. Tudo bem que ele começa muito bem. Tudo bem que ele termina muito mal. Mas Saul foi, pelo menos, o primeiro grande rei de Israel. E ele, ao menos, conseguiu manter o que nós chamamos de integridade territorial. Ou seja, Israel tinha acabado de chegar em Canaã. Israel toma posse daquela terra que Deus tinha prometido a Abraão. E Israel, não obstante terminar mal, ele começa muito bem. Ele começa de forma muito forte, poderosa, vigorosa. Na primeira vez que é chamado como rei, porque até assumir o reino, ele tenta fugir de todas as formas. Até assumir o reino, ele tenta desaparecer do mapa. No dia de ser coroado, ele está escondido. E se não é Samuel dizendo, olha, vai ali atrás, ele está na parte esquerda, na setentrional, e aí descendo um pouquinho na diagonal, você vai encontrar no meio de um bocado de pequenos apetrechos, e aí lá pega um rei, um homem maior de Israel. A Bíblia diz que o maior homem de Israel batia aonde? Nos seus ombros. Extremamente bonito. Saul era tudo que Israel sempre desejou, já que Israel pediu a Deus um rei, de acordo com todas as outras nações, Deus escolheu a dedo. Escolheu um baita homem, um homem enorme, forte, vigoroso, muito bonito, mas que não estava muito preparado para reinar. Não estava preparado para reinar. Não obstante isso, ele tem um início da vida de rei dele, como está em 1 Samuel, capítulo 11. E eu preciso que você, para lá, se dirija. Hoje nós vamos trabalhar tão somente com o início da vida de Saul, enquanto rei, e com o final da vida de Saul, quando chega o dia da sua partida. E que foi extremamente triste. Só que no meio da tristeza incomensurável, em que se meteu a vida de Saul, uma linda referência está lá nos últimos dias de sua vida. Eu quero que você vá, por gentileza, para 1 Samuel, capítulo 11. Aqui você tem uma história muito interessante. Saul já é rei. Saul já é rei. E Saul, como rei, ele estava cuidando dos negócios dele. Afinal de contas, Israel não tinha ainda tido reis. Israel não sabia o que era ter reis. O primeiro rei de Israel, com certeza, não sabia como ser rei. Ainda não se tinha um trono muito bem definido, não se tinha uma cadeira muito bem posta, um trono estabelecido, um cetro extraordinário. Segundo a palavra de Deus, ele estava simplesmente cuidando dos seus bois, cuidando da sua fazenda, cuidando da sua vida,
quando de repente chega uma notícia desastrosa. Para que os irmãos não pensem que eu estou enlouquecendo, vou ler com os irmãos os primeiros versículos de 1 Samuel, capítulo 11, que diz assim: Então subiu Naás, que era rei, né? Naás, amonita, e sitiou Jabes-Gileade. Jabes-Gileade é uma das principais cidades após o Jordão. Então você tem o Rio Jordão, desse lado a maioria das tribos, e Jabes-Gileade aqui à direita, tá? Uma cidade estratégica para proteção. Os amonitas vêm e esse rei sitia Jabes-Gileade. E aí a coisa foi tão feia que a palavra de Deus diz: e disseram todos os homens de Jabes a Naás: faz aliança conosco e te serviremos. que ironia. A gente, há 2 anos atrás, tem um rei. E agora um outro povo invade a gente. E a gente criou um rei para quê? Para ter um exército. E tendo um exército, tem o quê? Proteção. Aí mal passa 2 anos e invadem. E o povo se esqueceu que tinha o quê? Rei. E que podia clamar pelo seu rei. Está vendo que Saul, no início, não era absolutamente respeitado por ninguém? Ninguém lhe tinha muito crédito. No dia da coroação, o pessoal de Efraim, o filho vigoroso de José, o que tinha alcançado em Canaã as melhores terras, as melhores possessões, olharam de soslaio, sorriram e disseram: quem é esse? E nem presente trouxeram para o pobre coitado. Em margem absoluta de desprezo. Mas como foi Samuel que botou, então segura que alguma coisa de Deus pode ter nesse homem. Pois é, que estranho, a cidade não chama o seu rei. E a cidade, como se fosse autônoma, como se não fosse parte de Israel, Jabes-Gileade, os seus homens, dizem: faz aliança conosco e te serviremos. Naás disse: ok, vamos fazer aliança. Veja como as alianças eram feitas no passado. Olha que lindo. Versículo de número 2. Porém, Naás, amonita, lhes disse: com esta condição farei aliança convosco, que todos os homens arranquem o olho direito. Que delícia. Que delícia. Eu acredito piamente na Bíblia, porque se isso aqui fosse um livro escrito com propósitos políticos, econômicos, sociais, com envergadura somente histórica para as coisas serem bonitinhas, um texto como esse nunca estava. Vamos fazer aliança. Todos vocês, amanhã, me entreguem um olho direito. Quer me servir? Sabe aquela história de pisar um pouco mais? Arrebentar um pouco mais? Humilhar um pouco mais? Entregar o olho direito significava submissão completa? Sim. Mas humilhação. Por quê? Porque sou eu que vou mandar. E como vocês serão um nada diante de mim, eu quero o olho direito. Entendeu? Que lindo, né? O que eles fizeram? Colocaram aquilo entre as pernas, se é que me entendes, e disseram: ok, nos dê um tempinho. Olha o versículo de número 3. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensagem a todo Israel, e não haverá quem nos livre. Não havendo quem nos livre, então
sairemos a ti. Aí depois que humilhou, disseram para nós, espera só 7 dias. Nós vamos chamar nossos irmãos, se alguém quiser vir nos ajudar. Quando isso chegou a Saul, é interessante que a palavra do Senhor diz que Saul se indigna de tal sorte, Saul é tomado por uma ira tão tremenda, que simplesmente, versículo de número 4, então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e ouvindo essas palavras, acendeu-se em grande maneira a sua ira. Pense alguém que ficou vermelho de ódio. Pastor, quer dizer que o Espírito de Deus se apodera e às vezes a gente tem ira? Sim. Estranho isso, né? Só que a Bíblia diz, irai-vos e não o quê? Então existe uma ira santa. E aí Saul, tomado por Deus, ele simplesmente, versículo 7, ele tomou um par de bois, cortou em pedaços e enviou a todos os termos de Israel, dizendo, rapaziada, quem não vier para a guerra amanhã, eu prometo que depois que eu ganhar a guerra, eu faço o mesmo com quem não veio, como eu fiz com esses bois. Aí agora a voz de um rei falou bem alto. Israel veio, o Senhor deu vitória. Os amonitas foram trucidados. A vitória foi tão retumbante que todos os povos vieram glorificar ao bom Saul. Todos os povos vieram dizer, fantástico, tu és o rei que nós sempre esperávamos, parabéns. E a coisa foi tão terrível, que ainda alguns assessores de Saul chegaram perto e disseram, olha, será que hoje não é o dia de você pegar aquela rapaziada que ficou rindo no dia da tua coroação e passar o fio da navalha? Saul teve que dizer aqui no texto, não, hoje não quero mais morte, hoje é dia de alegria, hoje é dia de felicidade, hoje é dia de contentamento, vamos servir e glorificar ao Senhor, porque o Senhor nos deu uma grande, o quê? Vitória. Uma grande vitória. 40 anos passam, escute isso, quantos anos? 40. Saul reinou entre 37 e 40 anos. Se os grandes escritores que interpretam esse texto estiverem certos e disserem que isso aqui ocorreu no 2º ano do reinado de Saul, então 38 anos passaram, porque o total do reinado foi 40. Eu pessoalmente creio que isso aqui aconteceu meses depois. Então, seja nascimento, 38 anos, sejam 40 anos, é muito tempo, não é? É muito tempo. E quando você vê Saul, Saul vai se perdendo. Saul, esse homem cheio do Espírito de Deus, e possuído pelo Senhor nos momentos fundamentais de guerra, nos momentos de grande batalha, ele infelizmente vai se perdendo, e infelizmente, esse homem chega no final da sua vida, absolutamente perdido, completamente perdido, a ponto de não mais ouvir a voz do Senhor e de estranhamente ir a feiticeiros da época, agoreiros da época, para tentar, através de um suposto retorno de espíritos,
falar com o falecido Samuel. Quando todo Israel sabia que não se era para consultar necromantes. Por quê? Porque desde o Velho Testamento a gente sabe que a vida é uma e única. E após a morte vem o juízo. E não há mais a possibilidade de contato com alguém em outra vida. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois disso o quê? O juízo. E aí, depois de consultar a necromante, de não ouvir mais a voz do Senhor, aquele homem que já vinha caindo espiritualmente, cegueira completa, tinha nas suas mãos um dos maiores generais de todos os tempos, Davi. O garoto que o amava, o garoto que o protegia, o garoto que estava ao lado dele, o garoto cheio do Espírito, mas tinha nas mãos e jogou fora, e passa uma vida de perseguição e de ódio voraz. E gasta tempo, gasta recurso, gasta espaço, gasta força, gasta energia, buscando matar quem já Deus tinha escolhido. Ele chega no final da vida e numa das batalhas mais sangrentas com os filisteus, ele simplesmente morre. Simplesmente morre. A morte dele foi horrível. Ele vê o exército destruído. Ele vê seus generais caídos. Ele vê seus homens fortes acabados. Ele vê a esperança que ele tinha, Davi longe dele. E ele, ao ver que seria morto por alguém indigno de lhe matar, ele olha para o seu pajem e diz: me mata. O pajem olha e diz: eu não tenho como. Ele se joga na própria espada que tem e ele morre. Morre naquela noite triste para Israel. O grande Saul, um dos maiores guerreiros que Israel já teve, seu amado filho, um general incontestavelmente extraordinário, Jonatas. E Davi chora dias seguidos, olhando para o céu e dizendo: como podem os fortes e os valentes padecerem? É engraçado, né? Nem tudo que começa bem, termina bem. Bom é quando a gente começa bem, continua firme nos propósitos, para terminar bem. Agora, no meio de todo esse lodo, no meio de toda esta dor, no meio de todo esse erro, era montanha abaixo a vida desse homem. Você vê em 1 Samuel, capítulo 31, um dos atos mais belos da palavra de Deus. Eu quero que você leia comigo. Esse é um dos textos que vale a pena. Talvez 5 a 10 minutos de leitura junto com você. E eu preciso que você acompanhe na palavra de Deus. Olha que texto lindo, irmãos. Uma fala da morte, calma. Olha que texto lindo. Capítulo 31, versículo 1 diz assim: os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatã, Abinadab, Melquisua, filhos de Davi. A peleja se agravou contra Saul. Os flecheiros o alcançaram, e ele temeu muito por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem: arranca tua espada, atravessa-me com ela, para que eu porventura não veja esses incircuncisos me atravessarem e escarnecerem de mim. Porém o pajem de armas não quis.
porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. E vendo, pois, o seu pajem, que Saul era morto, também se lançou sobre sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul, seus 3 filhos, e o pajem, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel, que estavam desta banda do vale e desta banda do Jordão, que os homens de Israel fugiam e que Saul e seus filhos eram mortos, desapareceram nas cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que, vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam Saul e seus filhos esticados na montanha de Gilboa. Cortaram-lhe a cabeça, despojaram de suas armas e enviaram pela terra dos filisteus em redor, e anunciando no templo dos ídolos entre o povo. E puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo fixaram no muro de Bet-sean. Como se fosse um troféu, o corpo dele estava fixado no muro. Todo homem valoroso. Versículo 11. Ouvindo então isso, os moradores de onde? Jabes o quê? A mesma cidade que Saul salvou no início do seu reino. O que os filisteus fizeram a Saul? Todo homem valoroso se levantou, caminhou a noite inteira e tiraram o corpo de Saul e de seus filhos do muro de Bet-sean, e vindo a Jabes, os queimaram, tomaram seus ossos e sepultaram debaixo das árvores em Jabes, e jejuaram 7 dias. Escute. Quando os filisteus ganharam a guerra e colocaram o corpo de Saul e seus filhos no muro de Bet-sean, eles estavam dizendo que ninguém toque, porque faremos o mesmo. Israel todo fugiu. Todos desapareceram. Não teve um homem que se levantou. Quando os homens valorosos de Jabes, Gileade, souberam, eles disseram com certeza entre si: esse homem livrou nossas vidas há 40 anos atrás. Levantemo-nos, pois, e honremos quem deve ser honrado. Engraçado que não temeram, se levantaram, foram, uma noite inteira, no outro dia tiraram o corpo, corajosamente levaram para Jabes, corajosamente queimaram em sinal de óbvio honra, e sepultaram, e deram a Saul e seus filhos um digno último dia. Sabe o que um texto desse fala para mim e para você? Ele fala do compromisso com a honra, do compromisso com o agradecimento, do compromisso com os grandes feitos. E eu sei que não está na moda, num domingo à noite, onde o povo sai de casa e quer uma coisa linda para massagear o ego e fazer entrar na segunda-feira deliciosamente a semana, como você vai vencer
você está à altura de homens como aqueles de Jabes, Gileade. Você sabe o que é honra? Você sabe o que é gratidão? Você sabe o que é muito obrigado? E se você parar e pensar, no mínimo 38 anos passaram, significando o quê? Dirlene, significando o quê? Aqueles que eram os cabeças de Jabes de Gileade, quando foram salvos por Saul, talvez não estivessem vivos. Significando que de pai para filho, a bondade foi contada. Significando que de pai para filho, a certeza, com a gratidão e a felicidade pelo que um dia foi feito a toda uma população, foi evidenciada. Qual o compromisso de gratidão que você tem? Eu não tenho mais como agradecer meu pai por tudo que ele me fez. E dói no meu coração ter sido não tão grato. Dói no meu coração não ter podido beijá-lo mais e dizer obrigado. Porque toda vez que eu fazia, ele dizia: que é isso, eu sou seu pai. Aí eu beijava de novo e dizia obrigado. Minha mãe, o Senhor está levando. Os céus chamam minha mãe. Eu sinto a glória do Senhor quando estou perto dela. Ela não fala uma palavra, mas a gente sente o anjo do Senhor naquele lugar. E dói eu não poder beijá-la e saber que ela está entendendo. Se entendendo está. Nariz arrogante, abaixa, e pelo menos olha para o teu pai, para a tua mãe, e diz obrigado. Pelo menos. Porque quem não diz obrigado a pai e mãe, dificilmente está dizendo obrigado a Deus. Não me vem dizer que está louvando a Deus, se você anda falando para o teu pai, para a tua mãe o que está falando. Não vem dizer que a tua oferta está sendo aceita, se você não consegue olhar para o teu irmão mais velho, que abriu mão da vida, e você hoje só tem o que tem por causa dele. Presta atenção. Gratidão. Gratidão. Aqueles homens poderiam ter deixado Saul apodrecer e as aves comerem. Aqueles homens abriram mão do conforto. Aqueles homens abriram mão da segurança. Aqueles homens não pensaram 2, 3 vezes no que poderia acontecer. Eles honraram o homem que um dia tinha possibilitado aquela cidade sobreviver. A coisa vai apertar um pouco mais. Eu nunca mais piso nessa igreja. Que bom que eu consegui te pegar hoje. Escute. O salmista diz que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. Quer dar algo ao teu Senhor? Ou você acha que eu e você estamos em pé por quê?
que faz com que eu e você não estejamos numa cama, dependendo de um oxigênio, e sendo limpado pelos outros. O amor de Deus. O que nos faz acordar e andar? A misericórdia do Senhor. O que nos faz a cada dia ver o sol e renovar cada uma das esperanças, senão a graça de Deus. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. Vai dar a adoração para Ele. Tá bom no domingo. E cuidado, não passa do horário. Vai dar a oração de gratidão? Sim, basta. Senhor, obrigado pelo alimento. Valeu. Eu não estou falando de dinheiro. Ninguém aqui corre atrás do seu dinheiro. Deus dá todo mês para a gente. E a gente consegue fazer tudo. Eu estou falando do teu coração. Porque em Provérbios Deus diz: filho meu, dá-me o teu coração. Quer ver o compromisso de gratidão meu e teu com Cristo? Você já viu o que mais Cristo quer? O que Cristo mais quer? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, ensinando a guardar todas as... Você sabia que não evangelizar é o maior ato de ingratidão de um crente? Você sabia que não falar de Jesus para alguém é o maior ato de ingratidão da tua vida e da minha vida? Pegue o smartphone, bora. Todo mundo não gosta disso? Pegue o smartphone. Digite aí. Última pesquisa sobre domínio no território brasileiro do crime organizado. Digita. Bora, Davi. Rapidamente, me bote isso aí. Ande. Garotada, vocês não são rápidos? Bora. Eu mal sei ligar. Acharam? O dado está errado. Estão mentindo para a gente. Como tudo no Brasil. Está dizendo que é 26% do território, não é isso? Estão mentindo. Você acha que o crime organizado, que é a única coisa organizada no país, é fantástico? O crime organizado é fantástico. 1/4 do território. Você sabe que é 26% da população brasileira? Significa 1/4 da população brasileira. Significa simplesmente 70 e poucos milhões. Pode tirar, filho. E é mentira. Já chegou a 30. Você sabe por que eu e você ainda saímos de casa e podemos comprar na padaria que nós queremos? Você sabe por que a gente paga a Claro e no outro mês quer pagar a Vivo e depois no outro mês quer pagar a TIM? E fica trocando, tranquilo. Tem gente que só sai e entra do território depois que o dono do morro deixa.
Igreja só funciona em alguns pontos do território nacional quando se é permitido. Deixa eu te falar uma coisa. Se você e eu não começarmos a nos levantar e pregar o Evangelho, não é 40 anos, eles vão dominar. Porque o crime organizado, ele saiu de 5% da população para 26%, 26 entre aspas, em 5 anos. Vá ao Rio de Janeiro. Vá à região dos lagos. Vê se você entra em alguns pontos de Búzios. E você e eu pensando, como vamos fazer para ter aquela linda roupa? A bela casa. Só tem um jeito de parar o mal que está crescendo no país. Eu falei só de crime organizado, você não sabe do resto. Só tem um jeito, o Evangelho. Porque ele é o poder de Deus. Mas a gente é tão grato por tudo que Deus fez, que a gente não fala de Cristo para uma única pessoa, e diz que está indo para o céu. Ok, se depois dessa pregação quiserem me demover do cargo de pastor da igreja, sem problema, já falei mesmo. Está na hora da gente arriscar a vida pelo Evangelho. Está na hora da gente arriscar a vida pelas almas. Está na hora da gente lutar pelas pessoas. Está na hora da gente cuidar desse povo. Está na hora da gente não permitir que Satanás enterre pessoas. Mas lutarmos por elas até o último dia. E não vem me dizer que você é grato a Deus. Porque vem um domingo, a cada 4 domingos, e aparece só porque está cantando. Buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso quê? Coração. Nós vamos nos levantar. Nós vamos, a partir de agora, nos dedicar ao maior ato de gratidão a Deus na nossa vida, que é pregar o Evangelho, que é anunciar o Senhor. Se é isso que Ele quis, então é isso que nós vamos fazer. Se é isso que Ele deseja, então é isso que nós vamos fazer, porque a maioria de nós já perdeu a chance de ser grata a pai e mãe. Muitos de nós já perdemos a chance de ser gratos a gente que simplesmente abriu para a gente porta de emprego. E cuspimos no prato. Muitos de nós já perdemos a chance de ser grato aquele bom amigo que olhou na cara da gente e disse: não entra nessa relação, você vai quebrar a cara. E a gente ignorou o aviso. Você que já perdeu a chance de ser grato a pai e a mãe, você que já perdeu a chance de ser grato aos amigos, você que já perdeu a chance de ser grato a companheiros, você que já perdeu a chance de ser grato a irmãos, pelo menos agora, agarre a chance de ser grato a Deus. Está sentado aqui, está feliz, está cheio do Espírito, está cheio da graça de Deus. Tem gente morrendo lá fora. Tem gente morrendo lá fora. Está gostoso o ar-condicionado, está fresco, está maravilhoso. Tem gente morrendo lá fora. Eu te desafio a engrandecer o nome do Senhor uma vez por semana. Fala do Senhor para uma pessoa uma vez por semana. E diz que Ele é bom.
Você não precisa levar um tratado de teologia, não. Você precisa só dizer: Ele é bom. Ele fez isso na minha vida. Ele não vai te deixar estar como você está. Ele é maravilhoso. Está na hora da gente se levantar e ser grato, pelo menos, ao Senhor Deus. Agora, se você tem a chance de abraçar teu pai e tua mãe e ser grato, beija e diz obrigado. Mesmo que ele não entenda, mesmo que ele diga: que bicho picou esse moleque, essa menina enlouqueceu, diga graças, beije e abrace, reconheça. Se você tem chances de dizer obrigado, aquele amigo, vai ainda hoje e diz: valeu, cara, valeu. Sem você eu não tinha conseguido entrar aqui, ó. Eu não tinha tido pão. Valeu, cara. Se você tem chance de pelo menos abraçar seus irmãos, faz isso hoje. Porque talvez, quando você for dizer obrigado, o corpo dele esteja pregado num muro. E aí queimar ossos e enterrar é um nada diante de tudo que você poderia fazer. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.